Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Aqui você vai aprender a transformar sua relação com o dinheiro, investir com sabedoria e garantir sua independência financeira. Se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada financeira, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos construir um futuro financeiro sólido e próspero. E lembre-se, a sua prioridade é sempre se pagar primeiro. Vamos ao vídeo. Teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da Apvida. Receita líquida do segundo trimestre de 2024 ficou em 7.150.000, um crescimento de mais de 4,5%. O EBITDA ajustado de 958 milhões, o líquido ajustado de 490 milhões, a dívida líquida de 4.348 milhões, 1,03 vezes o EBITDA e o CAPEX de 185 mil. Já comparando semestre contra semestre, 2024 ficou em 14,142 milhões, mais de 4,2% de crescimento. Já o CAPEX nos últimos 6 meses foi de 290 mil. Receita líquida, crescimento consistente da receita com melhoria de ticket médio. O segundo trimestre de 2024 ficou em 7.150.000, comparado com o segundo trimestre de 2023, que foi de 6.840.000, um crescimento de 4,5%. Já que eu comparo o trimestre, o segundo trimestre de 2024 com o primeiro trimestre, que foi de 6.991, teve um crescimento de mais de 2,3%. Plano de saúde ficou em 6.983.000 do segundo trimestre de 2024, comparado com o ano anterior. Esse crescimento foi de 5,1%. Já comparando o segundo trimestre com o primeiro trimestre, crescimento de 1,7%, falando de plano de saúde. Falando sobre os planos odontológicos, ficou em 215 mil, um crescimento de mais de 4,4%, quando eu comparo com o ano anterior. Já serviços hospitalares, o segundo trimestre de 2024 ficou em 247 mil. Quando eu comparo com o ano anterior, ficou em menos 27,3%. Já quando eu comparo o segundo trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2024, esse crescimento foi de 13%. A receita líquida, um aumento de 4,5% comparado com o ano anterior. Os planos de saúde, mais de 5,1% comparado com o ano anterior. O ticket médio de mais de 9,1%. Os benefícios médios, menos 3,7%, menos 336,7% orgânico. Planos odontológicos, mais de 4,4% de crescimento comparado com o ano anterior. Ticket médio, mais de 5,6%, resultado dos reajustes dos contratos. Benefício médio, menos 1,2%, 82 mil orgânico. Já os serviços hospitalares, menos 27,3% comparado com o ano anterior. Menos 47,5 mil em serviços médicos hospitalares. Redução da demanda e maior seletividade na oferta de serviços a terceiros. Menos 45 mil, desinvestimento em São Francisco, Resgate e Maida Health. Plano de saúde, aumento resiliente do ticket médio com crescimento de 9,1% desde o segundo trimestre de 2023. O segundo trimestre de 2024 ficou em 8.841. Já o cancelamento de contrato, 460. Admissões e demissões líquidas, 45. Vendas orgânicas, mais de 493. 12 menos 12,8% foi a redução orgânica. Já o ticket médio do segundo trimestre foi mais de 9,1%, 267.000,4. Ticket médio de 9,1, melhor que o ano anterior. Reflexo da recomposição de preços e revisão de portfólio de clientes, buscando rentabilidade adequada e sustentabilidade de carteira. Mais de 9,6% é o preço líquido, a reajustado de contratos, aumento da verticalização e coparticipação. E menos 0,5% é o mix de vendas e cancelamentos. Já falando sobre os beneficiários, menos 12,8 mil comparado com o primeiro trimestre de 2024. As vendas orgânicas foram fortes, fruto do dinamismo das vendas brutas. Já turnover ainda negativo. E o cancelamento em patamares elevados devido aos reajustes de contratos deficitários e aos processos de otimização, verticalização e regulação da rede credenciada de atendimento. Sinistralidade, redução significativa de 3,4 pontos percentuais comparado com o ano anterior.
e 3,9 pontos percentuais frente ao primeiro semestre de 2023. No segundo trimestre de 2024, a sinistralidade de caixa, MLR, ficou em 5.038. O MLR passa de 73,9% no segundo trimestre de 2024 para 70,5% no segundo trimestre de 2024, uma redução importante de 3,4 pontos percentuais e sai de 73,1% nos seis primeiros meses de 2023 para 69,2% nos 6 primeiros meses de 2024, uma redução de 3,9 pontos percentuais, superando positivamente as sazonalidades implícitas e refletindo as diversas estratégias bem-sucedidas de recuperação de margem. A variação em relação ao primeiro semestre de 2024 de mais de 2,5 pontos percentuais refletiu a maior utilização devido à sazonalidade inerente ao setor, ao aumento relevante de casos de dengue e redução de feriados no período. A verticalização HOMO ficou no segundo trimestre de 2024, os exames em 71,9%, consultas eletivas de 78,7% e as diárias de internação menos 8, e as diárias internações 81,8%, falando de verticalização HMO. Os intensos reforços para aumentar a verticalização, a padronização de protocolos e a otimização de redes de prestadores. No segundo trimestre de 2024, os planos verticalizados HMO atingiram 81,8% de consultas e 78,7% de internações realizadas dentro da rede própria. Este aumento se traduz com preços mais justos e menor exposição à rede credenciada. Falando agora sobre as despesas administrativas, no segundo trimestre de 2024 ficou em 638 milhões, 8,9% de crescimento. As despesas administrativas estáveis, comparado com o primeiro trimestre de 2024, os principais impactos favoráveis foram 33 mil de serviços de terceiros, 8,9 mil de capitalização de investimentos em tecnologia, 6,5 mil de reclassificação de despesas para custos, ambas referentes ao período anterior, impacto de 14,2 de gastos de TI relacionados ao processo de implantação e integração no primeiro trimestre de 2024, afetando a comparabilidade. 14,5 mil em outras receitas pelas despesas, liquidação antecipada das parcelas retidas das aquisições de Medical e do HC de Camboriú. Os impactos desfavoráveis foram 37,1 mil em contingências e tributos, 12,9 mil de contingências de empresas adquiridas e 8,6 mil de desfechos desfavoráveis da companhia. Os impactos positivos de 4,5 mil no primeiro trimestre de 2024 de depósito judicial, com reversão no segundo trimestre de 2024, afetando a comparabilidade em 9 mil. 8,7 mil de localização e funcionalidade. Localização e funcionamento. Aumento de despesas com concessionárias, despesas com viagens e estadias e readequação da infraestrutura de tecnologia para a implantação dos novos sistemas. 16. Líquido em pessoal, impactado principalmente pelo recebimento de 8,1 mil de rebate de planos de benefícios de períodos anteriores. Para fins comparativos, o primeiro trimestre de 2024 foi beneficiado pontualmente pela reversão adicional do bônus 2023 e a reclassificação do bônus pago entre custos de despesa. As despesas melhora de 1,0 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024. O segundo trimestre ficou em 496 milhões, 6,9%. Quando eu comparo com o segundo trimestre de 2024, esse número ficou em 7%. Houve uma diminuição comparando o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 482 mil. Já as despesas de venda, menos 1,0 pontos percentuais, comparado com o primeiro trimestre de 2024. Os principais impactos favoráveis, falando de vendas, foi 66,1 mil em provisões para perdas sobre créditos PDD, sendo que 15 mil
de recebimentos extraordinários decorrentes de uma grande campanha focada especialmente em clientes PMEs e individuais. 20 mil referentes à jornada de conciliação e reconciliação bancária de recebimentos realizados em exercícios anteriores. No primeiro trimestre de 2024, provisões pontuais de 32,2 mil para a adoção de parâmetros adicionais referente ao IFRS 9, afetando a comparabilidade com o segundo trimestre de 2024. Impactos desfavoráveis foram de 11,4 mil de incrementos e publicidade e propaganda, reflexo da campanhas institucionais, nacionais e regionais realizadas em março e maio, nas praças que são foco de crescimento e de retenção. Falando agora sobre o fluxo de caixa, conversão de 56,3% do EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2024 ficou em 958 milhões. Os aluguéis, 122, os depósitos judiciais, 195, os recebíveis e vendas de serviços, 54, IRPF e INSS, o bônus de 2023, 50, outros, mais 2, o caixa operacional, 5.539, correspondendo a 56,3%, o crescimento do caixa operacional, IR e CS de 47, o CAPEX de 185 milhões e o FCL do segundo trimestre de 2024 de 307 milhões. O fluxo de caixa livre, 307,4 milhões e a conversão é EBITDA de 56,3% no segundo trimestre, sendo que 95,1 mil foi em depósitos e bloqueios judiciais que decorrem majoritariamente, sendo que 195,1 mil em depósitos e bloqueios judiciais. O fluxo de caixa livre, 307,4 mil e conversões de EBITDA em caixa, 56,3% no segundo trimestre, sendo que 195,1 mil em depósitos e bloqueios judiciais que decorrem majoritariamente de causas relacionadas ao RESUS e causas cíveis, 53,8 mil de aumento dos recebíveis de clientes de venda de serviços médico-hospitalar, 50 milhões, 50 mil de desembolso do IRPF e INSS relacionados ao pagamento da remuneração variável 2023, ocorrido no primeiro trimestre de 2024. 46,7 milhões de IR e ICS, embora o imposto corrente fosse de 84,5 milhões. Há um deslocamento entre a apuração e o efetivo desembolso, e 185,1 milhões de CAPEX. Uma retomada gradual dos níveis históricos de investimento, principalmente em TI. A dívida líquida, atividade M&A, ficaram em 396, atividade M&A do segundo trimestre de 2024. As amortizações das receitas, 37. NDI 2014, 90. E Grupo São Francisco, 269. As atividades de M&A, que são fusões e aquisições, menos 395,5 milhões no segundo trimestre de 2024. Menos 269,1 milhões da liberação da parcela retida de aquisição do Grupo São Francisco. Menos 90 milhões a parcela inicial ao vendedor da NDI e demais parcelas mensais de 15 milhões até novembro de 2025 e de 11 milhões em dezembro de 2025, totalizando 356 milhões. Menos 37,4 milhões de pagamento das parcelas retidas das aquisições da Medical, HC, Camboriú, Belo, Dente e Ecoimagem. As atividades financeiras ficaram aí 677 milhões, as receitas financeiras mais de 200 milhões, pagamento de principal e juros 518, emissões de debêntures mais de 994 milhões, sendo que 994,1 milhões de captação líquida da sétima emissão de debêntures em março de 2024, mais 200,2 milhões da receita financeira, rendimento de 2,6% sobre o caixa médio da companhia acima do CDI do período,
e menos 517,8 milhões com pagamento de juros. Já a dívida líquida do segundo trimestre de 2024 ficou em 4.348.000, 1,03 vezes, sendo que a dívida líquida de 43,9 milhões menor comparado com o primeiro trimestre de 2024. Geração de caixa operacional acima do resultado financeiro e aumento do EBITDA LTM, que é o Last 12 Months, dos últimos 12 meses de 3.876,2 mil no primeiro trimestre de 2024 para 4.206,4 mil no segundo trimestre de 2024, falando sobre a dívida líquida. Pois é, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem e comentem o vídeo para ficar sempre atualizado. Continuando aqui sobre as exigências regulatórias. As provisões técnicas exigidas aumento de 75 milhões comparado com o primeiro trimestre. Redução do reajuste de provisão de ressarcimento ao SUS conforme normas de ANS. Aumento de contas médicas recebidas ao final do trimestre, eventos a liquidar. Nos ativos, comparado com o primeiro trimestre de 2024, mais de 587,4 milhões do aumento líquido da posição de caixa e aplicações financeiras, mais 148 milhões de inclusão de imóveis assistenciais como garantia. Já o capital regulatório teve um superávit CR no segundo trimestre de 2024 de 3.137.000. Outros ajustes, 13. Ativos intangíveis, 139. Resultados líquidos operadoras, mais 675. Aumento de capital de mais de 1,61 milhões. Incorporações, BCBF, 142. Capital baseado em risco, 228. E superávit CR do primeiro trimestre de 2024 ficou em 1.923. Sendo que o capital baseado em risco teve um aumento de 228,5 milhões comparado com o primeiro trimestre de 2024, sendo que 185,6 milhões da incorporação da BCBF, participações pela operadora NDI Saúde, 92,9 milhões em aumento nominais da receita e sinistros de atividades recorrentes. Já o patrimônio líquido ajustado, mais de 1.442.000,1 comparado com o primeiro trimestre de 2024, sendo que mais de 1.060.000,6 de aumento de capital líquido de Reg Account da RAM, de 51,4 milhões, mais de 675,5 mil de resultados líquidos das operadoras, mais de 138,7 milhões em ativos e tangíveis devido ao investimentos em tecnologias, menos 142,4 milhões oriundo dos efeitos líquidos das corporações da BCBF e pela NDI Saúde. Estas aqui são as exigências regulatórias. A manutenção das exigências regulatórias, os seus números, provisões técnicas de ativos, capital regulatório CR, e esses são os valores. E é isso aí, pessoal. Esta é a apresentação do segundo semestre de 2024 do Apvida. Se esse vídeo foi útil na sua vida como investidor, se inscreva no canal para você ficar sempre atualizado. Comente no vídeo, compartilhe com os amigos e até o próximo. Valeu!